astrologia depende muito da astronomia, mas ao mesmo tempo é independente da astronomia, porque quando se entra na área da astrologia, então necessariamente você tem aí envolvimento de metafísica, e a metafísica não é o tema da astronomia. A astronomia é a parte mais mecânica da astrologia, é a parte técnica, a parte básica, é a parte de estrutura, a logística da astrologia, né? E o evento que nós temos hoje tem uma fundamentação astronômica, e nós vamos contextualizar isso daí, e também nós vamos falar um pouco sobre o princípio da parte metafísica, que é o envolvimento relacionado com esse alinhamento, né? E vou tentar mencionar alguma coisa já também sobre o ano de 2021. Na verdade, eu vou fazer uma live específica só para falar sobre a entrada do ano de 2021, mas hoje a gente vai se ater mais aí ao princípio do alinhamento. Nós tivemos recentemente um eclipse, né? E hoje nós vamos falar sobre o alinhamento. Muito bem. Bom, deixa eu só terminar de tomar meu chá aqui. Vou deixar o programa aberto para o caso de alguém fazer alguma pergunta, algum questionamento. Aí eu já vou deixar o programa de astrologia aberto aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, eu já vou ter à disposição aqui, tá? Muito bem, são 7 horas, olha, 20 horas e 39 minutos, então eu vou dar início propriamente nosso bate-papo aqui, né? Eu pretendo fazer isso em 1 hora. Quem tiver à disposição, tiver tempo, né, e tiver predisposição, vai aproveitar aí algumas informações importantes aí acerca do processo que está acontecendo aí, tá? Bom, muito bem. Vamos lá então. Olha só, tem algumas pessoas aqui que me conhecem, não é? Tem muitas pessoas que já me conhecem. Entretanto, tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, então eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Devananda, eu sou astrólogo védico, já faz alguns anos, aproximadamente 12 anos, né, que eu exercito, né, como astrólogo profissional. Residi na Índia durante também um ciclo, né, de 12 anos, eu residi na Índia. E foi lá que eu estudei astrologia, foi ali que eu fui iniciado, né, na astrologia védica. Eu fiz todo o meu acompanhamento ali, né, com os sábios astrólogos jyotishas indianos, e tive o privilégio de aprender a falar um pouco da língua do Bengali, que é a parte nordeste da Índia, que é uma área bastante mística, né? Ali apareceu recentemente uma personalidade mística transcendental conhecida como Chaitanya Mahaprabhu, o gigante dourado. Inclusive, uma curiosidade é que nós estamos falando do gigante dourado, né, que é o Júpiter, na linguagem sânscrito é o Brihaspati. Na época do descobrimento do Brasil, os portugueses eles passavam muito pela Índia por questões comerciais, e quando eles voltavam para Portugal, os marinheiros da corte, eles eram convidados para irem à corte contar para as pessoas as histórias que eles tinham visto, nas terras estrangeiras. Era uma espécie de Big Brother ali, né? Uma espécie de novela ao vivo. Então as pessoas iam e contavam as histórias das
terras além-mar, do além-mar. E isso era assim um show e as pessoas gostavam muito, as pessoas da corte, né? E existem registros na casa de arquivo, nos arquivos, né, do Reino de Portugal, que descrevem os marinheiros contando que na Índia havia, nesse período, que foi justamente no período do descobrimento do Brasil, né? Havia lá na Índia um gigante dourado que cantava e dançava e as multidões o seguiam. Ele era uma espécie de fenômeno místico, assim, algo parecido com Jesus, mas que cantava e dançava. Esse gigante dourado, ele é conhecido como Chaitanya Mahaprabhu. Ele é o patrono principal do movimento conhecido como movimento Hare Krishna, do qual eu faço parte. Por isso eu fui parar na Índia, né? E residi ali nessa região onde apareceu esse gigante dourado, chamado Chaitanya Mahaprabhu. Se diz que ele era gigante porque ele era muito alto, ele tinha mais de 2 metros de altura, só que ele era atlético, muito belo, e ele era dançarino, ele cantava e dançava os mantras e as pessoas se experimentavam êxtases. E por conta disso, muitos milagres também aconteciam em torno dele. Então ele sim deu início ao movimento chamado Sankirtana, que é o movimento de cantar mantras na forma de dança alegre. Então quando vocês veem aí os Hare Krishnas na rua cantando e dançando, isso tem a ver com esse gigante dourado, que alguns portugueses da época conseguiram até, né, visualizar e descrever isso lá na corte de Portugal. É só uma curiosidade, né? Mas foi ali que eu me desenvolvi como astrólogo. Eu estudei ali e recentemente vim ao Brasil, me estabeleci ao Brasil, e agora nesse momento eu estou me dedicando a divulgar os conhecimentos védicos na minha origem, né, na raiz onde eu apareci, e estou muito satisfeito de estar aqui. Hoje nós vamos falar então sobre uma questão muito importante, que é o alinhamento planetário. Bom, esse alinhamento, primeiramente, é importante saber que esse alinhamento, o alinhamento de Júpiter com Saturno não é um fenômeno incomum, não. Ele acontece a cada 19 anos e meio aproximadamente, o alinhamento entre os dois planetas, tá? Porque o planeta Saturno, ele demora 29 anos para fazer a elíptica, que é a volta ao redor do Sol, tá? Então são 29 anos até ele dar uma volta completinha. Júpiter, aproximadamente 11 anos aí, 4 meses, alguma coisa assim. Então o que acontece? Eles sempre se encontram, tá? Agora, esse fenômeno que se dá quando eles se encontram ao ponto de parecerem se fundirem num único ponto e dar um brilho fenomenal, isso acontece apenas a cada 800 anos, tá? E esse fenômeno ele é conhecido como a estrela de Belém, né, aqui no Ocidente, justamente pelo fato de que quando Jesus nasceu, uma configuração semelhante estava presente no céu, tá? Então essa configuração, ou esse alinhamento específico em que ocorre uma simbiose radical, né, do alinhamento, fazendo com que os planetas fiquem praticamente unidos entre si, parecendo ser 2 planetas fundidos num só, como eu disse, ela acontece a cada 800 anos somente. Então, ele está no céu nesse momento, alinhado, tá? Outra coisa, nós chamamos, não é, o planeta Júpiter aqui no Ocidente conhecido como Júpiter, mas Júpiter é uma variação de Zeus, né, dos gregos. Os gregos chamavam esse planeta de Zeus, e daí é que nós temos, inclusive, quando nós fazemos, né, como a nossa língua latina, ela tem base na cultura da Grécia, ela foi influenciada pelos gregos através do Império Romano, que se fundiu à cultura grega, e os romanos eram inclusivistas, então eles adaptavam as culturas para incluir, não é, os povos conquistados. Então os gregos eles foram muito privilegiados no Império Romano porque eles tinham o domínio, né, do conhecimento filosófico, e a mitologia grega era muito rica e repleta de metáforas assim pragmáticas. Então o Império Romano aderiu,
não é, a cultura da mitologia grega e transformou os Zeus. Eles já tinham, né, o Júpiter e ficou então como sendo Júpiter, se espalhou como Júpiter, tá? Basicamente essa é a história da mitologia envolvida aí com o planeta, o chamado Júpiter. Em sânscrito ele é conhecido como Brihaspati. Briha significa aquele que expande, né? Briha significa luz, aquele que expande. Pati significa o caminho. Brihaspati, aquele que expande o caminho. Então, em sânscrito, Brihaspati significa guru, ou o mestre, guru. Então, quando você fala guru, né, algumas pessoas falam guru. A maneira correta de falar é guru, com acento no U, guru, que significa centro de gravidade, ou magnético, ou aquele que mantém ao redor de si muitas luas, né? Ou discípulos, pode-se dizer assim. Então, Brihaspati ou Júpiter, ele na cultura do sânscrito original, que na verdade a cultura védica ou a astrologia védica é a astrologia original, ao menos, né, nesse planeta. Se fala muito sobre os babilônios, os fenícios, os assírios, mas não é bem assim quando nós rastreamos a arqueologia e os registros históricos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o sânscrito é uma língua reconhecida na comunidade acadêmica. Isso não sou eu que estou falando, isso é patrimônio público. Você pode pesquisar por si mesmo. O sânscrito ela é a única língua nesse planeta que permaneceu viva, apesar de todas as influências intempéries produzidas pelos fenômenos históricos no decorrer dos séculos. E ela é a língua original, a língua mais antiga nesse planeta. E é a única que sobreviveu, inclusive, a todos os fenômenos históricos. Uma outra curiosidade é que o sânscrito é uma língua que está sendo estudada atualmente pela NASA. Existem alguns estudos relacionados com o sânscrito, devido ao fato de que o sânscrito é uma língua que se adapta perfeitamente à linguagem de tecnologia de futuro, como linguagem artificial, por exemplo, os computadores quânticos que estão sendo processados com base em inteligência artificial, se adapta melhor com a escrita em sânscrito, não é? E o sânscrito é uma língua que se adapta à tecnologia de futuro. É a única língua no planeta que permaneceu existente. Todas as outras sucumbiram com o passar dos anos, desistiram de existir, não é? Entraram em extinção basicamente, não existem mais. As que existem atualmente é uma questão de tempo também para entrar em extinção, porque como elas vão se transformando, né? O português falado em 1500 é outro, praticamente outro, né? Não é o que nós falamos atualmente. Então as línguas elas vão entrando em extinção gradualmente, né? Mas o sânscrito permaneceu intacto. Inclusive a palavra sânscrito significa junto. Nós temos, por exemplo, o termo Sankirtan, que significa cantar juntos, e Krita significa feito. Por isso que os gregos pegaram daí o termo Kripto, que significa hermético, né? E Sanskrita, que significa feito de maneira hermética, completa e perfeita. Feito, perfeito. Sânscrito significa feito, bem feito, ou perfeitamente feito. A palavra, o prefixo per, que é um prefixo de intensidade. Quando a gente tem, por exemplo, a palavra per, nós queremos intensificar alguma coisa. Por exemplo, feito, perfeito, né? Ou quando você doa e você perdoa, então você doa numa intensidade máxima. Isso é perdoar. Então, o sânscrito é a língua original para as línguas, inclusive para as línguas latinas. Então existem muitas das nossas palavras que são baseadas no sânscrito. É que a humanidade está descobrindo isso agora, né? Um trabalho de arqueologia basicamente. Mas quando a gente pega, por exemplo, a gente pega o termo Júpiter, ou a gente pega o termo Zeus, e a gente pega o termo Brihaspati, nós observamos que Brihaspati é muito mais compatível com a natureza daquilo que nós chamamos do planeta Júpiter, né? E é justamente isso daí que eu estou
tentando contextualizar antes de falar do planeta Saturno, porque eu tenho que falar dos dois planetas, os significados deles na sua origem, que é o sânscrito, contextualizar o que vocês conhecem, porque o que vocês conhecem é Júpiter, Saturno, e eu tenho que contextualizar um pouco da origem, que é o sânscrito, a cultura védica, porque eu sou astrólogo védico e eu estou fazendo aqui uma exposição, né, do conhecimento védico, então eu tenho que juntar essas duas peças. Essa operação não é simples, então estou tentando fazer o melhor que eu posso, tá? E por isso que eu estou falando um pouco rápido, mas eu acho que vai dar para fazer sim. Então, mesmo quando nós pegamos o termo Deus, né, que significa a combinação de eus, vem do termo grego Zeus. Então, quando você quer o Zeus, que era o deus principal do Olimpo, que seria aí o panteão de deuses gregos, então esse seria o deus principal, né, ou aquele que domina sobre os demais, então seria Zeus. Então, quando você transfere isso para explicar o princípio do absoluto, então você tem o princípio Deus, né? Zeus e Deus é basicamente uma variação da mesma coisa. Em sânscrito, essa palavra é Bhagavan, que significa o absoluto, possuidor de opulências, ou Vishnu, a verdade absoluta. Então, os termos sânscrito, eles são bastante precisos em definir a natureza daquilo que eles estão descrevendo, tá? Por exemplo, a palavra Brihaspati, ou o nome Brihaspati, como eu havia dito, nós já sabemos hoje, por exemplo, hoje nós sabemos, depois do Galileu Galilei, que melhorou a lente, né, dos telescópios, nós já sabemos que o planeta Júpiter ele tem uma composição de luas, ok? E ele também é plasma, é a mesma composição que o Sol. Então o planeta Júpiter, ele reproduz o mesmo comportamento do Sol. Então no sistema solar ele é um Sol pequeno, ele é um pequeno Sol. Até alguns astrônomos brincam e dizem que o Júpiter é um Sol que quase deu certo, tá? Porque ele tem o mesmo comportamento do Sol, só que ele é menor. Então ele é um segundo Sol. Se a gente for analisar nessa plataforma, então no sistema solar nós temos dois sóis. Um Sol maior e um Sol menor. Esse Sol menor é justamente o planeta Júpiter, né, que nós estamos descrevendo. E como ele é plasma, ele produz a própria energia, ele produz o próprio combustível de ser. Então ele recebe um pouco de luz do Sol e ao mesmo tempo ele solta mais energia do que ele recebeu, correto? Isso equivale a dizer que o Sol é representado pelo Júpiter, tá? Além do mais, Júpiter ele é magnético. Então, ao redor do planeta da Terra, após o planeta Marte, nós temos um cinturão de pedras, tá? Após o planeta Saturno, nós temos um outro cinturão de pedras. Então são dois cinturões de pedras que orbitam o sistema solar. Essas pedras elas são soltas, elas têm uma função de segurança, é como se fossem muros de segurança, porque essas pedras, esse cinturão de pedras, protege a Terra dos raios cósmicos que são consequentes das explosões das supernovas em diferentes áreas da galáxia. Então elas liberam uma quantidade de energia muito grande e essas pedras têm uma função de parar, não é, um pouco da quantidade de raios que entram. Inclusive lá atrás, antes de Saturno, depois os que passam, batem e ficam, então, é como se fosse um filtro, né? Quando chega na Terra já chega bem fraquinho e não pulveriza a vida na Terra. Então um sistema de segurança muito inteligente, bem projetado para proteger essa bolinha pequenininha, essa coisinha fofa aí, que é o que nós chamamos de planeta Terra, né? Que você olha de longe assim, uma bolinha azulzinha, uma coisa muito linda, né? Dá vontade de pegar na mão assim e como se fosse um bebezinho, né? É o planeta Terra. Então Júpiter, ele fica ali ao redor, depois do planeta Marte, né, vem o Júpiter. Então ele fica ali orbitando lentamente, né, ao redor do sistema solar, recolhendo, sugando, porque ele é magnético, então ele é como um aspiradorzinho de pó. Ele fica puxando todas as poeirinhas que nesse processo que os raios cósmicos batem, às vezes as próprias pedrinhas batem entre si e saem da órbita, causando riscos para a Terra.
Então o Júpiter ele fica puxando essas pedrinhas, ele é uma espécie de aspiradorzinho de pó, é um imãzinho que fica puxando essas pedras. A gente fala pedrinhas, mas quando bate na Terra, destrói tudo, né? Faz um grande estrago. Então, pedrinha em relação a Júpiter, né? Que é espantoso em termos de tamanho. Mas aí o que acontece? Ele puxa essas pedras, esses asteroides, e pulveriza essas pedras protegendo a Terra. Tá certo? Então a Terra é protegida pelo Júpiter. E Júpiter, então, ele se transforma no guardião, no protetor, tá? Da Terra. Por isso, em sânscrito, ele é chamado de Brihaspati, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que cuida dos demais. Ele é chamado de Guru, o mestre. Qual é a função do mestre? Qual é a posição do mestre? Vigiar, cuidar, proteger quem? Os seus discípulos, orientá-los, direcioná-los. Tá? Então, Brihaspati significa aquele que joga luz no caminho. Tá? Então, esse criptograma, que é o que nós chamamos de Júpiter, ele tem então uma função específica dentro do sistema solar, que cada planeta tem um pacote de informações. É como se fosse um programa, digamos assim, tá? E na medida em que eles vão se ajustando, soltam pacotes de kármicos que são registrados e que serão eventualmente vividos pelos personagens que estão fazendo o momento ali, são chamados os seres humanos, né? Então os seres humanos na Terra, eles acabam por receber as influências produzidas por essas combinações planetárias. Veja bem, não é que os planetas têm a função de fazer isso, tá? Entenda bem. O que acontece é o seguinte: os planetas, eles são como placas, eles são criptografias, eles são combinação de códigos, é como se fosse um braille, certo? Então os planetas, por exemplo, Júpiter, ele é uma bola de gás, ele é plasmático e é uma bola de gás. Então se você for lá e conversar com Júpiter e falar, mas Júpiter, você está fazendo isso comigo, ou então com Saturno, não vai dar em nada, essa conversa vai ser infrutífera, não vai ter diálogo, porque é uma bola de gás. Saturno e Júpiter são duas bolas de gás. Desconfia-se que o interior de Júpiter seja rochoso do tamanho da Terra, mas de um modo geral ele é uma bola de gás. Então você não consegue dialogar com uma bola de gás, tá? Esquece essa teoria de que é o planeta que tem responsabilidade para fazer isso com a Terra, não é assim. O que acontece é o seguinte: eles são criptografias. Então quando eles se ocupam ou se posicionam em determinadas direções no espaço, isso indica uma direção do que eventualmente estará disponível para os seres humanos. É assim que a linguagem é interpretada, tá? Por exemplo, essa configuração ela é relacionada com o planeta, com o aparecimento de Jesus, certo? E também automaticamente com os três reis magos. Os três reis magos, chamados três reis magos, eles têm um comportamento muito semelhante ao comportamento dos astrólogos védicos, tá? Primeiro que, por exemplo, quando você fala que eles são magos do Oriente, tá? Então você está, vamos supor, você está no Oriente Médio. Então quando você descreve aquelas pessoas como vindas do Oriente, se você está no Oriente Médio, então esse Oriente só pode ser um Oriente Extremo. A partir do Oriente Médio, o Oriente Extremo seria Japão, China, Índia, tá? O Japão não tem tradição de astrologia capaz de fazer um rastreamento como os três reis magos fizeram. A China tampouco, tá? Esse tipo de tecnologia de conhecimento é uma tecnologia dominada pelos astrólogos indianos. Os três reis magos, que é a astrologia védica. Os três reis magos, na Índia, por exemplo, é muito comum que os reis tivessem vários astrólogos, dando orientações baseados nas configurações planetárias. E existe um livro chamado Bhavishya Purana que previu o aparecimento de Jesus Cristo 2.700 anos antes de Jesus aparecer na Terra. E esse livro existe, ele está disponível. E os chamados reis magos, que eram astrólogos reais, assim,
conhecendo essa configuração, informaram isso aos seus reis, que era muito comum que quando uma personalidade especial fosse aparecer, os reis ofereciam presentes para receber aquela pessoa. Era muito comum nascer pessoas santas em famílias reais, por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, ele era um príncipe, nasceu numa família real. Então isso era muito comum na Índia. Então quando os astrólogos perceberam que havia uma configuração auspiciosa no planeta e que nasceria uma divindade, eles foram na direção. E nesse momento é onde nós tínhamos uma configuração planetária semelhante à que nós temos no momento, e o planeta Júpiter estava muito próximo da Terra, brilhando como uma estrela assim, refulgente e inevitável. E com esse tipo de tecnologia de conhecimento, os astrólogos, chamados magos, foram os primeiros seres humanos na Terra, com descrição humanas, né? Foram os primeiros seres humanos na Terra a reconhecerem apropriadamente a propriedade da divindade, da personalidade de Jesus, antes que ele desse uma única palavra. Ele era só um bebê. Um bebê, a única coisa que quer é o leitinho da mamãe, nada mais. Então, os 3 reis magos reconheceram a personalidade de Jesus, reconheceram a divindade de Jesus, e eles fizeram isso apenas com conhecimentos chamados conhecimentos naturais. Eles eram astrólogos, né? Tanto é que eles, a princípio, eles acharam que a divindade ou o príncipe dos conhecimentos transcendentes nasceria numa família real. Por isso que eles foram até o rei Herodes. Quando eles perceberam que não estava compatível, o ambiente não era compatível para aparecer ali um ser da natureza que eles estavam aguardando, eles refizeram os cálculos e aí foram numa outra direção e encontraram o menino Jesus. Se os reis magos estivessem sendo orientados, digamos, né, por seres sobrenaturais, por anjos ou diretamente por Deus, eles não cometeriam o erro de ir até o rei Herodes. Eles eram seres humanos, como eu, astrólogos védicos que tinham dados astronômicos e geográficos para poder identificar um local onde apareceria uma divindade. Eles foram até que encontraram o menino Jesus. E ao encontrá-lo, eles fizeram o protocolo védico, que é primeiro adorar a mãe da pessoa. Então eles não prestaram reverência para o menino Jesus, eles prestaram reverência para Maria. Inclusive, se vocês prestarem atenção nas fotos, os reis magos estão ali ajoelhados diante de Maria. Então eles adoram a mãe da divindade. Depois é que eles presenteiam a divindade. Foi assim que eles fizeram. Adoraram com oferendas, entregaram todos os presentes para Maria. A Maria era apenas uma menina feliz, uma fadazinha encantada com o seu bebezinho ali. Então quem administrou os presentes, ouro, mirra, que eram coisas valiosas, foi o José, que era o pai. Então José foi emancipado, ficou secretário do tesouro da missão divina. E ficou sabendo que o filho realmente era uma divindade, não por anjos, mas por pessoas, que eram os reis magos, que acalmaram José e convenceu José de levar adiante a missão, porque o José, na verdade, ele estava pensando em abandonar Maria e deixar ela para trás, porque ele estava desconfiado ainda que o Jesus não fosse filho dele, ou então alguma coisa assim, tivesse alguma coisa errada ali na história. Mas aí, com o aparecimento dos reis magos, ele se convenceu de que não, estava tudo bem, e ele levaria a missão adiante, até porque ele foi emancipado financeiramente, ele ficou rico, José, né? Porque ele ganhou ouro, ganhou produtos valiosos, ele conseguiu se manter numa terra estrangeira tranquilo, com recursos financeiros, que os reis magos potencializaram a família com presentes, né? Eles tiveram condições financeiras de se manter, porque até então eles estavam ali num estábulo. E os reis magos explicaram a missão divina de Jesus para a família e ofereceram recursos financeiros para a família se sustentar. Então, se hoje nós temos uma família sagrada, isso se deve muito à interferência desses chamados reis magos, que eram basicamente astrólogos védicos, tá? Não vou entrar em muitos detalhes de comprovação aqui, porque eu estou produzindo um livro que no futuro vai sair, que vai ser explicado isso. Mas só para ter uma ideia, a gente está relacionando a estrela de Belém, o nascimento de Jesus, com o planeta Júpiter, porque Jesus, ele é o mestre da compaixão, o mestre do perdão, né, o mestre do amor. Jesus, ele é o mestre do amor maternal, certo? E Júpiter, ou Brihaspati, ele é o mestre
Então, os seres sacerdotes, astrólogos, psicólogos, conselheiros, terapeutas, coaches, de um modo geral, são representados por esse criptograma, Brihaspati, porque são aqueles que solucionam problemas, são aqueles que orientam, são aqueles que ensinam, são aqueles que fazem reformas pedagógicas, reformas educacionais a nível individual, local ou coletivo, como foi o caso de um mestre da natureza de Jesus, né? Então, existem alguns posicionamentos, que quando Júpiter, onde ele estiver localizado, ele estará então em situação em que ele produzirá, não é, ele vai produzir, deixa eu só colocar aqui alguém está pedindo para participar, mas eu acho que, né, assim, é só entrar, né? Me enviaram aqui um convite, né, para que eu pudesse permitir que a pessoa entrasse, mas eu acredito que é uma live pública aberta, né? É apenas entrar, tá? É isso. Então, veja bem, tecnicamente falando, né, se diz que muitas pessoas partem do princípio de que Júpiter, Brihaspati, ele está no signo de Aquário, junto com Saturno no signo de Aquário. Isso daí, certamente, é algo que está mais predominante, as pessoas estão falando sobre isso daí, mas na verdade a posição correta de Júpiter no momento é a posição, ele está no signo de Capricórnio, ele não está no signo de Aquário. E o planeta Saturno também não está no signo de Aquário, ele está no signo de Capricórnio. Não, Devananda, está no signo de Aquário, você está enganado. Não estou enganado, não. O que acontece é o seguinte, existe uma diferença, uma defasagem na astrologia tropical, no sistema astronômico de cálculos matemáticos astronômicos tropicais, existe uma defasagem em função do movimento, que é o terceiro movimento da Terra, conhecido como movimento de precessão dos equinócios, né? Inclusive agora nós estamos entrando no solstício de verão, no caso nos Estados Unidos, na parte do hemisfério norte seria o solstício de inverno, para nós aqui no caso o verão. Mas independente disso, o que acontece é o seguinte, é que esse movimento de precessão, que é a precessão dos equinócios, ele dá uma alteração no eixo, na posição do eixo da Terra, tá? E por conta de uma pequena variação técnica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, existe uma defasagem, um aceleramento artificial de 23 graus de diferença. Então, os planetas eles são empurrados para frente artificialmente. Então, só para facilitar uma metáfora aqui para você entender o que acontece, é assim: imagine que você tem um copo, esse copo não é transparente, né? Mas imagine que você tem um copo com água transparente e você coloca uma caneta dentro. Então, você vai ver que a caneta ela se distorce, né? A forma, né, gráfica, a forma do desenho, do design da caneta, ela se distorce. Essa distorção, que é uma ilusão de ótica produzida pela resistência que a água exerce sobre a luz, pela interferência de um elemento externo sobre a luz, chama-se movimento de refração, tá? Movimento de refração da luz. Então no céu os planetas estão lá e eles refletem a luz do Sol. Então quando essa luz incide sobre a atmosfera terrestre, ela ricocheteia e ela dá uma diferença, ela entorta. Então ela escorrega artificialmente para frente. Nós aqui da Terra, nós olhamos a luz e vemos a luz lá na frente. Mas na verdade o planeta está aqui atrás. Você está entendendo o que acontece? São 23 graus de diferença. Então, com a ilusão de ótica, chamada refração, os astrólogos veem o planeta Saturno lá no signo de Aquário. Quando você limpa essa ilusão de ótica, matematicamente, você corrige essa diferença matemática, os planetas retornam 23 graus para trás. Por isso que os planetas eles estão fazendo uma conjunção, não no signo de Aquário, como está sendo ventilado, mas no signo de Capricórnio, que é o Mula Tricona,
ou a posição mais, digamos assim, de consistência do planeta Saturno, tá? Então, nesse signo, que é o signo de Capricórnio, em sânscrito ele é conhecido como Makara, é um signo de terra, ele é pragmático, é um signo que representa o desejo de estabelecer-se materialmente, né, pode-se dizer. É a casa 10 do zodíaco natural, e que significa trabalho. A casa 10 do zodíaco natural representa o ápice ou o meio do céu, é onde o Sol está no topo, no ponto mais alto, então isso chama-se meio do céu. Normalmente isso acontece ao meio-dia. E quando o Sol está ao meio-dia, ele está na casa 10 do zodíaco natural, então ele está no topo, ele está acima de tudo. Então a casa 10 representa o desejo de ascender, de subir, de crescer, de estar no alto, de alcançar a posição mais elevada. Isso é o equivalente da ambição, no certo sentido, e isso, de certa forma, em algum momento, vai de contramão ao princípio que é o princípio do mestre. O mestre, ele tem a função principal de libertar os seus discípulos do enredamento da ilusão material, e o desejo da ascensão pragmática dentro daquilo que nós chamamos de mundo material ou de vida material. Ela é uma das causas do aprisionamento das almas dentro do ciclo samsara, que é conhecido como o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes no mundo das sombras, que é o que nós chamamos o mundo material. Então, Júpiter Brihaspati, nesse signo, ele não está numa posição muito confortável, porque ele vai lidar, não é, com pessoas que estão... como imagina você imagina que, por exemplo, um mestre tem que ensinar conhecimentos complexos e sutis para pessoas materialistas. Então ele fica um pouco, digamos, não desconfortável, mas a missão dele fica um pouco mais difícil, né? Fica mais pesada, porque a pessoa que tem o interesse hiperfocado no desenvolvimento material da sua própria, digamos, personalidade, ele costuma relativizar a busca pelo caminho espiritual, já que o foco dele é o desenvolvimento material. Então ele está como que hiperfocado nesse ponto, né? Então a abertura para que ele possa conjecturar princípios que superem essa visão fica mais limitada, então ele não consegue entender a palavra ou o ensinamento do mestre, né? E nesse ponto é justamente quando o mestre se debilita. Por isso que se diz que Júpiter, quando está no signo de Capricórnio, ele está em estado de debilitação, tá certo? Só que, veja bem, o que acontece, como o planeta Saturno, ele está no seu próprio signo de regência, e justamente o Júpiter, nesse momento aí, como ele é o regente natural da casa 9, que é o mestre, ele se encontra na casa 10, que é a casa, que é o planeta, que é o signo de natureza, que é regido pelo planeta Júpiter, aliás, pelo planeta Saturno. Então, Saturno, ele está no próprio signo de regência, e isso se diz que ele está, o Avasta de Saturno, que é conhecido como Shani, ou Avasta, a dignidade de Shani Deva, ou Saturno, está exaltada, está numa situação confortável, não exatamente exaltado, mas confortável, ele está forte, ele está bem posicionado, tá certo? E ao mesmo tempo, o Júpiter, nesse caso, ele também é o regente da casa 12 do zodíaco natural, que é o Mahapurusha, que é o signo de peixes. E o planeta Saturno, ele é o indicador natural da casa 12. Então, nesse caso, Júpiter e Saturno se fundem com um único propósito. Veja bem, a casa 12, para quem entende de astrologia, né, é a última casa do mapa, é a última casa do ciclo do zodíaco. Então, representa a última porta, é a porta da saída, tá? E o planeta Saturno, quando está relacionado com essa Saturno, por exemplo, é o mestre dos astrólogos, mas na sua parte mais introspectiva, né? Na sua parte em que ele está, Saturno representa a introspecção, ele é um planeta distante,
e ele é lento. Então ele representa aqueles que se distanciam, aqueles que se retiram da turba, né, da muvuca, para pensar, para refletir. Então o planeta Saturno ele representa os filósofos, eles representam os pensadores, eles representam os yogis, por exemplo, os monges, aqueles que se retiram, são representados e regidos pelo planeta Saturno. Bom, então quando nós temos uma combinação assim, a debilidade do planeta Júpiter fica arrefecida, diminui por causa desse contexto, né? Eu escolhi fazer a live, por exemplo, às 20 horas e 30 minutos, por conta de que nós temos o ascendente natural, não é? O ascendente nesse momento, das 20 horas e 30 minutos até as próximas 2 horas aí à frente, é o signo de Gêmeos. E Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio, né? Então, Mercúrio é o planeta que vai reger aí 2021. Então, nós temos o Mercúrio, que representa a inteligência, Júpiter, que significa o mestre, e Saturno, nesse caso, representando o mestre na sua fase mais elevada, que é quando ele se torna um sábio. Júpiter, ele é o mestre de um modo geral. Ele é um mestre que aceita os vários discípulos e se ocupa por orientá-los. Já Saturno, ele é um mestre restrito, ele é um mestre mais profundo, mais difícil de ser alcançado, porque é a casa 12, é a última casa, é a liberação. Para chegar até esse ponto da liberação, é um trabalho, você tem que passar antes pelo... seria no caso, para dar uma metáfora aqui, por exemplo, se você quer sair do Brasil e chegar até a Índia, então é preciso que você chegue primeiro até um aeroporto, tá certo? Para que o aeroporto é uma plataforma de lançamento. Então, a partir do aeroporto, você se lança até a Índia. Pode ser um porto marítimo também. Aí você se lança de qualquer maneira. Você precisa de uma plataforma de lançamento para poder vencer as distâncias, ok? Um aeroporto, um porto, tanto faz. Agora, em termos do mapa em si, a casa 9, que é regido pelo planeta Júpiter, ele representa aeroportos. Inclusive o signo de Sagitário, ele é uma flechinha assim, como parecendo um avião subindo. Representa aeroportos. Então é uma plataforma de lançamento. Quando se adquire conhecimento, se consegue uma plataforma de lançamento. Mas quando se chega no destino desse lançamento, é que você consegue realizar o local onde você está. Então o planeta Júpiter e a casa 9 são plataformas de lançamento. Agora, a casa 12, que é a última porta do mapa, que é a porta da liberação, que é o destino final do conhecimento adquirido. Correto? Por exemplo, Jesus Cristo, representado aí pelo planeta Júpiter, o alinhamento, né, a estrela de Belém, tudo isso, ele é, como ele mesmo mencionou, o caminho, né? Eu sou o caminho. Então eu sou a plataforma de lançamento. Aqueles que conseguem chegar até mim se lançam. Aqueles que não... se lascam. Desculpa aí, tá, pessoal? Brincadeira, tá? Mas a realidade é essa, não é? Aqueles que conseguem se encontrar com o mestre, aqueles que conseguem entender o mestre, conseguem se lançar, conseguem chegar até o objetivo final. É dito que o mestre aponta a lua, né? Olha lá, tem ali, né? Vamos simular que aquilo seja a lua. Então o mestre aponta a lua. O que o touro enxerga? A ponta do dedo, né? O mestre aponta a essência, o amor ao Supremo. O tolo enxerga a bandeira da religião. E pela bandeira da religião ele vai estar disposto a matar o próprio irmão. Isso é uma contradição, é um tiro nos pés, né? Exatamente o caminho inverso. Então o mestre, ele é o caminho, ele é aquele que ensina, ele é aquele que mostra o caminho. Esse é Júpiter. Ok? Saturno, ele tem, né, os anéis dele que representam obstáculos a serem superados, mas o interior de Saturno é super leve, ele é soft, ele é macio, né? Se pegar o planeta Saturno e colocar no oceano, se coubesse na Terra, ele flutuaria igual um balão. Você pega uma bexiga, coloca na água, ela flutua. O planeta Saturno é assim. Se pegarmos o planeta Saturno e colocarmos no oceano terrestre, ele flutua igual uma boia.
entende? Porque ele é leve, ele é super leve, ele é uma bolinha de gás, então ele é leve. Os anéis de Saturno são duros, porque são feitos de pedras, asteroides, pedras. Então, quando se consegue atravessar os asteroides, que é o anel de Saturno, os obstáculos, as dificuldades, quando se consegue chegar até o interior de Saturno, aí se percebe o quanto ele é macio, o quanto ele é suave, né? E assim é a natureza do mestre, a natureza interna do mestre. Externamente, o mestre, ele precisa corrigir o discípulo, então ele precisa se comportar de uma maneira meio rabugenta às vezes, né? Mas o interior do coração do mestre é suave, como é dito que ele é duro como um raio, suave como uma rosa, perfumado como um lótus. Assim é a natureza do mestre. Então, quando a gente combina Júpiter com Saturno nessa situação, nós temos o mestre no seu estado, assim, no seu estado máximo de observação e de percepção, que é quando se consegue transcender, consegue superar os anéis e se consegue ver a natureza interna do mestre. Quer ver só um exemplo de como é que funciona isso? Por exemplo, às vezes se diz, por exemplo, que a gente está fazendo a relação. Se eu fosse, por exemplo, utilizar o compêndio védico, eu teria que falar dos devas, eu teria que descrever histórias específicas dos semideuses védicos, e isso criaria uma certa dificuldade de assimilação do conteúdo. Então eu estou usando metáforas que são conhecidas do público geral, que é como no caso dos ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, porque fica mais fácil de fazer a correlação. Mas é bom que você saiba que essa combinação representam os mestres superiores, aqueles que conseguem oferecer conhecimento ao ponto de aquele que aprende o conhecimento liberar-se do ciclo do samsara, que é o objetivo máximo do conhecimento. O conhecimento que não tem essa funcionalidade é um conhecimento esotérico, é um conhecimento assim, etéreo, é um conhecimento abstrato, portanto inconsistente para dar respostas objetivas para as perguntas fundamentais, entendeu? É um conhecimento mais assim para uma distração intelectual, pode-se dizer. Agora, quando o conhecimento se propõe a dar uma equação final para o problema da crise existencial fundamental do ser, a esse conhecimento chama-se védico, que é um conhecimento final, né? A palavra Veda significa verdade, e Vedanta, por exemplo, significa a conclusão final do conhecimento, e védico significa verdadeiro, aquilo que conclui a equação. Então todo conhecimento que se propõe a concluir a equação do sentido da existência, ele tem uma referência com base nos conhecimentos védicos, tá? Então eu estou traçando as metáforas para poder abordar nesse nível. E no caso de Jesus, a proposta de Jesus era uma finalização da equação, não era necessariamente uma filosofia, não era apenas um processo lúdico de interação terapêutica, não era. Ele tinha um propósito específico, libertar a alma condicionada. E nesse ponto, quando o mestre se apresenta como libertador da alma condicionada, é que ele está agindo na função superior do mestre. Ele é um Júpiter Saturno, entende? Um pouco meio assim, até hermético para entender, mas é que a fase superior de Júpiter é um Saturno, tá? Manifesto, que é o indicador natural da casa 12, que significa a liberação. O mestre, e às vezes, como o mestre se apresenta como duro como raio e suave como uma rosa, perfumado como lótus. Por exemplo, o comportamento de Jesus, né, como a gente está citando. Às vezes se diz, né, que Jesus, nós somos uma irmandade, né, fundada por Jesus. Então você vai na igreja, o padre diz irmãos, né? Você vai numa igreja evangélica, irmão, irmã, né? Se cria uma ideia de uma fraternidade, de uma família baseado numa irmandade. Só que quando a gente analisa, por exemplo, o amor de Jesus, ensinado por Jesus, não é compatível com o amor de irmão. O amor de Jesus é muito parecido com o amor de mãe. Ele é muito mais caracterizado como amor de mãe do que amor de irmão, né? E o ensinamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou não como irmão, mas como mãe. Tanto é que
por exemplo, ele deu a vida, né, pelas pessoas, ele chamava de meus filhinhos. Quem chama de meus filhinhos não é o irmão, é a mãe que chama de meus filhinhos. E Jesus chamava de meus filhinhos, então é um amor maternal. Irmão, não é muito comum estar predisposto a dar a vida pelo próprio irmão. Muitas vezes, em muitos casos, o irmão, não vou entrar em muitos detalhes, porque cada um, né, sabe, tem muitas histórias por aí, então não precisa nem falar. Mas não é a característica de dedicação. Quem se dedica profundamente é a mãe. Então o amor de Jesus é maternal e não fraternal, é um amor de mãe. Só que mãe às vezes fica na TPM, né? Fica assim meio temperamental, meio irritada, porque a natureza de mãe, como tem que educar os filhos, e os filhos são teimosos e cometem muitos erros, então dá um temperamento. Por exemplo, ele costumava dizer assim: ó pai, até quando estarei entre eles? Né? Tipo, não aguento mais, né? Como uma mãe realmente estressada, né? E às vezes Jesus se escondia, ia lá para as montanhas, ficava lá, tipo, me deixe em paz, eu não quero falar com ninguém, me deixe quieto. Como uma mãe cansada mesmo, né? Irritada com a insistência dos erros dos filhos. Então o amor de Jesus era o comportamento maternal. Quando o mestre ele está numa situação exaltada ou fortalecida, como aparentemente nós temos uma ilusão de que ele está debilitado, mas devido a esse fator ele se torna exaltado, fortalecido, né? Esse é um termo em sânscrito ou dentro do sistema de astrologia védica que chama-se Nitya Bandha, que significa uma neutralização automática da debilitação, que é uma situação semelhante a essa. E a superação dos anéis de Saturno na suavidade de Saturno. Então você tem aí o mestre, você tem os anéis e você tem a suavidade. E você tem uma mãe. Uma mãe, ela é dura como um raio, suave como uma manteiga. Ela pega a varinha, mas por dentro do coração ela não queria pegar, mas se precisar pega. Entendeu? E ela faz isso, mas se o filho vier com aquela carinha e pedir desculpas, pronto, já está tudo certo, tudo resolvido. Amolece o coração da mãe, essa natureza de mãe. E essa mais ou menos é a combinação do alinhamento que nós estamos agora entrando. Esse alinhamento, ele vai acontecer, a influência dele vai acontecer durante os próximos 12 meses, tá? Ah, mas o alinhamento não é. O que acontece é o seguinte, esse alinhamento, digamos, o portal, né, vamos colocar assim, ele se abre, tá certo? Mas ele não é que ele fecha.